espiritual. Ô glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Deus ele tem um amor ágape. Deus ele tem um amor ágape para a raça humana, um amor incondicional. Porque muitas vezes nós machucamos, muitas vezes nós ficamos na depressão, muitas vezes nós ficamos machucados, não é verdade? Mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele nos alcançou pela misericórdia através da cruz de Cristo, através da pessoa de Cristo Jesus, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Papai. Oh glória! Por quê, meus irmãos? Jesus, Ele é a ponte. Jesus, Ele é a ponte que vai nos conduzir de volta ao paraíso. Oh glória! Lembre lá de João 14, verso 1, não se turbe os vossos corações, creste em Deus, creste também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Oh glória! É isso que está acontecendo, meus irmãos. Jesus, Ele é a ponte que nos liga ao buraco, ao precipício, para nos levarmos de volta ao caminho da inocência. Jesus, Ele veio nos guiarmos de volta à cidade santa, à cidade espiritual. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele liberta o homem das drogas, da prostituição, da idolatria. Jesus, Ele liberta através da fé que o homem deposita nele, que a mulher deposita nele, né? Através de Jesus, através da fé, que é o firme fundamento daquilo que nós não conseguimos olhar a olho nu, mas olhar espiritual, e através da verdade, e esta verdade está lá em João 8, 32, conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é esta verdade, meus irmãos, amigas, companheiros, simpatizantes da fé cristã? Esta verdade é o próprio Cristo Jesus. Jesus, Ele veio nesta terra para te levar de volta o caminho da inocência. Jesus, Ele não veio apontar o dedo para mim e para você. Não, negativo. Muitas vezes é você e eu que nós apontamos o dedo. Muitas vezes é você e eu, somos nós que fazemos acepções de pessoas. Mas Jesus, não. Jesus, Ele não olha para a nossa fraqueza. Jesus, Ele quer mudar a nossa história. Se nós deixarmos, Ele muda o nosso passado, está conosco no presente. Se nós deixar, Ele muda o nosso futuro. Oh glória! Porque é isso, meus irmãos. Porque Deus, através de Cristo Jesus, Ele quer levar o homem de volta ao caminho da inocência. Jesus, pelo seu amor ágape, Ele quer nos conduzirmos de volta ao caminho da inocência, através da verdade. E esta verdade é o verbo que desceu do céu. Quem é? O verbo é o próprio Cristo, é o Messias, é o ungido do Senhor. Oh glória! Então, meus irmãos, é por isso que hoje, nesse exato momento, hoje, agora, nesse programa, Aviva, Senhor, a Tua Obra, de segunda, terça e quarta-feira, nós temos encontro, né, nesse horário com você, para nós levarmos até você essa reflexão e este amor de Cristo Jesus para a sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos que estar forte, nós temos que estar aliançados, porque talvez a sua mãe te abandonou, talvez o seu pai te abandonou, mas a Bíblia vai dizer, pode muito bem o pai e a mãe jogar o seu filho. Todos podem te abandonar, mas Deus não o abandona. Deus é misericordioso, porque Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Deus, através do seu amor ágape, Ele pega as pessoas que estão rejeitadas no meio da sociedade. Lembro lá de João 8, uma prostituta que foi pego em flagrante. Uma prostituta lá em João 8, que foi pego em flagrante. Não é verdade? Você conhece essa história. E só que veio os fariseus, os religiosos de plantão, eles queriam agredir aquela mulher. Ele queria jogar pedra naquela mulher. Porque na lei da Torá, ali nos mandamentos do Senhor, a própria Bíblia vai narrar que Moisés, que foi o líder, o profeta daquela nação, ele escrevera, e a Bíblia vai dizer que maldito é aquele que tocar na pessoa impura. Imagina uma prostituta naquele tempo. Imagina uma prostituta. Ela era distanciada do meio da sociedade. Ela vivia nos vales dos rejeitados. Pensa bem, uma mulher, uma prostituta naquela época de Jesus Cristo, ela não poderia ser um ser social no meio da sociedade ali então que estava vivenciando.
E ela foi pego em flagrante. Mas cadê o homem? Fugiu. Só pegou esta mulher. É o que me chama a atenção, foi pego em flagrante. Flagrante quer dizer algo que foi concretizado. E cadê o homem? O malfeitor talvez fugiu. E ele fugiu errante. E só pegou a mulher. E eles pegam esta mulher. E ele ficou sabendo que Jesus estava pregando a palavra do Senhor. Que Jesus é rabi, que Jesus é profeta. E os fariseus, ele falou o seguinte: vamos levar esta prostituta até o mestre e vamos ver o que tal ele vai fazer. Por que eles fizeram isso, meus irmãos, amigos? Porque eles queriam pegar Jesus na palavra. Porque a Bíblia vai dizer que Moisés vai dizer, nos 5 livros do Pentateuco, ele vai narrar e dizer, vai ter que morrer apedrada. Vamos ver o que Jesus vai dizer. Só que Jesus vai surpreender todo mundo. Jesus vai surpreender os religiosos de plantão. Por quê? Porque Jesus, ele para o seu sermão, ele se levanta e vai até a mulher prostituta e levanta ela e vai dizer para todo mundo que estava à sua volta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é uma reflexão que ele estava fazendo, meus irmãos, amigos. Porque os fariseus, religiosos de plantão, e as multidão que ali estava com a pedra na mão, começou a jogar pedra no chão. E a mulher começou, quem sabe, curvar sua cabeça, vai dizer: eu vou morrer agora. E aí começa a escutar as pedras caírem no chão. E ela começa a lagrimar, começa a chorar. E Jesus volta e vai dizer: cadê, mulher, os seus acusadores? Onde estão? E ela dá uma olhada para trás e não vê ninguém. Ela olha para o lado direito e não vê ninguém. E Jesus vai dizer: cadê os seus acusadores, ó mulher? E ela vai dizer: ninguém ficou, ó mestre. E Jesus vai dizer: eu também não te julgo, vá e não peques mais. Ô glória, aleluia, vá, mas não peques mais. Isso está ensinando para você e para mim, para nós não fazer acepção de pessoas. Porque esta mulher, essa prostituta, ela não nasceu prostituta. No meio da sua caminhada, ela se tornou prostituta para sobreviver. Porque sabemos hoje, no século 21, porque uma menina com 13, com 14 anos de idade, começa a namorar e às vezes fica grávida antes do casamento, não é verdade? E automaticamente os pais dessa moça expulsam essa mulher